Estamos de volta. Nelson, brigada de incêndio, funcionários próprios têm que ser realizado dentro do condomínio e funcionários terceirizados, 100% terceirizados. Eles podem realizar fora a brigada de incêndio ou tem que realizar em loco também? A brigada de incêndio tem que ser realizada em loco. Por quê? Porque é o ambiente que ele está ali laborando, está trabalhando. Então, de condomínio para condomínio, tem situações diferentes. Rotas de fuga diferentes, tem condomínios que tem subsolos, outros não tem. Então, o funcionário tem que estar treinado no local que ele se dedica à sua atividade laboral. Então, sempre tem que ser no condomínio mesmo. EPI, NR6, Sim. equipamento de proteção individual. Mais uma vez, a gente vai remeter a PPRA, que vai apontar quais são as necessidades de quais EPIs. Sim. Certo? Normalmente, para um condomínio padrão, quais são as principais EPIs e para quem são essas EPIs? Normalmente quem usa os EPIs são as pessoas da limpeza. Alguns condomínios têm pessoas que trabalham na manutenção. Então, os EPIs básicos, né, de baixo para cima. O calçado de segurança para cada atividade, o uniforme, cinto, né, luva, respirador, que a gente fala errado, a gente fala máscara, né? Não, respirador, o óculos de proteção, protetor auditivo, capacete, isso é o básico. Agora, dependendo da situação, do grau de risco, do tempo de exposição, aí é feita uma avaliação, aí é que vai determinar qual EPI é adequado. Até da função, né? Até da função, mas o básico é esse. Agora é óbvio, de repente o cidadão vai trabalhar na altura, que é uma outra norma. Sim. Aí é um cinto de segurança específico, que aí também tem que ser feita uma avaliação. Então, de acordo com a atividade do cidadão e a função dele, são os EPIs adequados. Nelson, a norma diz que o profissional precisa receber o EPI adequado e precisa ser instruído a usar. Isso. Eu brinco no curso, quando eu falo um pouco sobre esse assunto no curso da Gabor, eu brinco que a norma não diz quem tem que instruir. Então eu brinco que pode ser tanto um profissional como vocês, numa sala de aula, mas como pode ser o primo do vizinho, estou brincando, obviamente, não diz quem tem que instruir. Certo. Mas o importante é que a pessoa seja instruída e que ela assine comprovando de que ela recebeu e foi instruída, correto? Isso mesmo. Vou dar um alerta também para os síndicos que a instrução não é somente de boca. Tem que ter no papel quais são as atividades, as funções, as normas de segurança que o funcionário tem que respeitar e colher essa assinatura. Por quê? Porque ele pode dizer o seguinte, olha, eu não recebi nenhum treinamento. Como Perfeito. você vai comprovar isso? Isso eu falo até sobre a nova reforma trabalhista, né? Sim. Que muita coisa diz que não... Até diz que não precisa ser por escrito. A norma também, muitas vezes, não cita se tem que ou não tem que. Mas, por precaução e para você Exato. comprovar, é Exato. o ideal que você faça uma dica excelente que você deu aqui Deixa hoje. só aproveitando esse gancho, dar um exemplo. Eu acompanhei uma situação de uma perícia trabalhista onde o colaborador moveu uma ação contra um empreendimento dizendo que não recebia os EPIs. Justamente por quê? Porque houve uma falha por parte do empreendimento e entregava os EPIs para o colaborador. Só que não exigia que ele assinasse. Então, assim, até uma oportunidade, um rapaz me perguntou o seguinte, falou, Moreno, você está desconfiando de mim? Eu falei, lógico que não estou desconfiando de você. Ele falou, por que eu tenho que assinar então que eu estou recebendo? E aí o que eu falei assim, você tem que assinar porque eu preciso comprovar que esses EPIs saíram do almoxarifado, saíram do estoque para poder comprar outros. Entendeu? Sim. Porque é óbvio que numa situação, né, ele vai falar que não recebeu. Você foi habilidoso. Exatamente, porque Exato. então, se você entrega o EPI e ele assina, ele está assumindo essa responsabilidade dele de estar utilizando. Que se ele não utilizar e sofrer um acidente, aí a coisa vai complicar. Porque, E a assim, falta de uso de EPI pode até justificar uma demissão por justa causa. sem Exato. dúvida, sem dúvida. A lei dá esse respaldo, sim. EPI é para proteger o profissional de acidentes. Perfeito. E tem a CIPA. Isso. A CIPA deixa muita gente em dúvida Uhum. sobre essa comissão interna de prevenção de acidentes. Certo. É um treinamento, tem estabilidade, eu sei que tem diferença para número de funcionários. Queria que você Isso. explicasse para o nosso telespectador, por favor, Nelson. Eu vou pegar um exemplo de condomínios. Tá? A norma da CIPA diz que para condomínio como é risco 2, ele exige que a partir de 51 funcionários tem que ter uma comissão. O que é essa comissão? A comissão ela vai eleger representantes do empregador e dos empregados. Tá? Então, eu trabalho com alguns condomínios que tem 150, 180. Então, existe uma tabela que diz o seguinte, para tantos funcionários, são 2 representantes dos funcionários e do empregador.
Então, os funcionários que são eleitos na CIPA, Tem assembleia. tem assembleia que geram estabilidade. Então, Mas tem só um os titular, eleitos pelos funcionários pelos que têm funcionários, estabilidade. que gera estabilidade. Só. Quem é indicado não tem estabilidade. E essa é a dúvida, né? Porque o indicado, ele também acha que ele tem estabilidade. E ao contrário, o eleito sim, porque ele foi eleito, a legislação, Dá esse respaldo. exatamente. Agora, os indicados, não. E o que acontece? O cara é indicado e acha que já é o dono do prédio. E começa a ser com A a gente nome debaixo do percebe braço. isso. Então, assim, ser cipeiro é ser um colaborador Isso. para evitar, assim, para prevenir que aconteça o acidente. E tem gente que é cipeiro e acha que agora é Virou comigo. funcionário público. Então, arregaça as estabilidade de mangas. 30 anos já está garantido. Não é assim. É uma comissão para poder ajudar a prevenir os acidentes. Nelson, abaixo de 51, de 50 para baixo, A norma diz que tem que ter um representante da empresa ou do condomínio que entenda sobre a parte da CIPA. Então, tem que ser passado um treinamento específico para que venha cumprir os objetivos da CIPA. Que seria um designado, né? No caso, seria o indicado. anualmente, ele precisa passar por um treinamento. A norma fala, o que se A convencionou? norma fala que anualmente tem que fazer esse treinamento, sim. Tá. NR10. A gente está partindo para a parte elétrica agora. Isso. Ela se divide em duas, né? A parte do para-raio e a parte da estrutura elétrica do condomínio, correto? Isso. Explica um pouquinho para gente. Bom, a NR10 é voltado somente essa parte, como se diz agora, na parte elétrica. Então, funcionários que têm no seu currículo profissional que mexe com manutenção, parte elétrica, todos têm que passar por um curso de NR10. E a grande dúvida que eu sempre falo é o seguinte: zelador tem que ter NR10? O que acontece? Zelador, geralmente, ele roda todo o condomínio. E uma das partes que ele entra é o centro de medição. E o centro de medição também compõe essa parte de elétrica. Então no seu entendimento, o zelador tem que ter também o curso de tem que NR10. ter esse curso de NR10. Tem o curso de NR10, mas também tem o laudo, que é realizado pelo engenheiro elétrico, né? Isso tem que deixar bem claro. O laudo do para-raio e das instalações elétricas do condomínio. Queria que você também abordasse essa parte. O engenheiro elétrico vai até o local, verifica as instalações, checa se o para-raio está em condições, faz as medições. Também tem que ser feita a medição anualmente para a caso da descarga elétrica. Então, o engenheiro elétrico ele estuda todo um pormenor, não só na norma, como também em NBRs, tá? A 5419 também é uma delas. Isso, porque tem a ligação, não tem jeito, né? Porque a NR é para proteger o profissional, mas a NBR, as ABNTs, dizem de como tem que ser feita essa estrutura. Isso, está tudo interligado. E aí o engenheiro faz um laudo e passa o que tem que ser consertado, adequado, Isso. e depois de adequado ele faz o certificado da NR. Emite o atestado com a RT, todo o laudo de tem que ter esse RT que atesta que o local está seguro conforme as normas. Queria complementar alguma coisa nisso, Moreno? Que na verdade esse laudo é o SPDA, né? Que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Que é o engenheiro eletricista que ele tem que... E o que acontece? Tem alguns aventureiros fazendo isso. Então é bom deixar claro para o senhor síndico, quem trabalha na administração condominial, que quem tem que assinar esse documento é o engenheiro eletricista, sabe? Porque a pessoa é o profissional adequado que tem esse conhecimento. E tem uns aventureiros subindo no prédio e falando assim, tá tudo certo. E a garantia sabe? é a RT também. Exatamente. A RT. Não, e deixa claro, né? A norma deixa claro que tem que ser um engenheiro eletricista. Exatamente. Eu falo engenheiro elétrico porque nós, que não somos engenheiros, geralmente falamos engenheiro elétrico, mas o correto Engenheiro é eletricista. Nelson, partindo aqui para a parte final do programa, e social? Qual a interligação que temos com as normas? Olha, o E-Social está chegando no mercado, é muito importante. Todas as empresas que possuem funcionários têm que aderir ao E-Social. É uma obrigação. É uma obrigação, não tem por onde fugir. O de praxe que nós já temos no mercado é o PPR e o PCMSO, que muitos condomínios já realizam. Mas o que está entrando junto vai ser o LTCAT, o laudo de salubridade e também de periculosidade, para verificar se tem ou não o funcionário está exposto a algum agente agressivo que venha comprometer a saúde dele. E o condomínio, na maioria dos casos na figura da administradora, vai ter que informar isso via sistema para o Ministério do Trabalho, correto? Isso, porque na verdade a social liga tanto a RH, a Receita Federal, a parte do Ministério do Trabalho, está tudo interligado para poder mandar essas informações para o pessoal de Brasília estar analisando. Antes das considerações finais de vocês, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que muitas vezes não quer realizar as normas regulamentadoras obrigatórias pelo Ministério do Trabalho. E aí um funcionário entra na justiça dizendo que ficou doente por conta do trabalho no seu condomínio.
o juiz vai pedir, no mínimo, o PPRA e o PCMSO. Se não tiver, você não vai ter como provar que oferecia condições corretas para ele de trabalho e provavelmente vai perder uma ação de um montante financeiro muito maior do que se você pagasse mensalmente ou anualmente para a realização das normas. Sem contar com as demais, por exemplo, na questão de para-raio, não está adequado, um funcionário morre ou uma pessoa morre, você vai ser criminalmente processado ou pode ser. Então, fique atento. Normas regulamentadoras obrigatórias. Então, deve fazer, não é optativo. Bom, já puxei a orelha de alguns síndicos que não realizam. Os que realizam, peço desculpa, mas é importante que a gente faça esse alerta. Nelson, muito obrigado pela presença. Queria que você fizesse suas considerações finais aqui no programa. Eu que agradeço, Ricardo, e alerta você já deu na advertência. É muito importante, nós sabemos que os síndicos têm as suas obrigações, tá? Mas a do Ministério do Trabalho também faz parte dessas obrigações. E às vezes por não cumpri-las, Ricardo, tá gerando o quê? Esses empecilhos, esses problemas trabalhistas, entendeu? E é uma questão muito simples de ser resolvida. É importante, existem diversas empresas que realizam e normalmente o condomínio paga uma quantia mensal, onde não é pesado para o condomínio, e as empresas, além de realizarem o serviço, elas controlam a periodicidade do serviço. Acho que isso é importante citar para o nosso telespectador. Moreno, muito obrigado pela sua visita, foi muito importante para a gente. Queria que você passasse também algum recado final, algum ponto de vista seu. Então, agradecer também a oportunidade, né, Ricardo, porque é sempre bom a gente poder compartilhar conhecimento, ainda mais com relação a um assunto tão sério quanto esse, né? Verdade. Então, assinando embaixo o que o Nelson disse, as normas regulamentadoras, elas surgiram para quê? Para tentar minimizar o risco. Então, você que é síndico, você que é subsíndico, conselheiro, administrador, entenda que isso é investimento que você está fazendo. Porque o que acontece? Eu tenho acompanhado muito processo trabalhista pelo não cumprimento de normas. Então, assim, foi um prazer estar aqui, Ricardo, e quando você precisar, pode contar com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique atento às principais novidades e informações do segmento condominial. Nos vemos semana que vem.